bom dia, segundo ano. Vamos começar a falar hoje sobre estrutura da população mundial, tá? Esse assunto está no livro de vocês, na página 98 a 103, tá? E aí já tem alguns vídeos gravados lá no YouTube, né? Com certeza vocês vão estar lá acompanhando, estão acompanhando. E aí, pessoal, na aula passada, só pra gente relembrar, tá? A gente falou um pouquinho de transição demográfica, né? As teorias demográficas, né? Malthusiana, né? Malthusiana, teoria reformista. Dá uma olhadinha lá no canal, a aula já está salva lá, tá? Na página 98 a 103 a gente fala um pouquinho de estrutura da população mundial. E aí hoje a gente vai aprender sobre as pirâmides etárias, né? Importantíssimo aí, matéria que cai demais no Enem, tá? E nos vestibulares. Vamos lá, pessoal. Então, por que eu tenho que estudar a estrutura da população, tá? Eu coloquei, tá? Ao analisarmos a estrutura da população, podemos verificar como essa população está distribuída, tanto por idade, quanto por sexo, e quanto por condições socioeconômicas. Por que isso é importante? Como é que está sendo essa distribuição da população de um país, de um local, de uma região? Para que, conhecendo a população, isso vai ajudar a compreender o que pode ser feito para melhorar, né, a estrutura daquela população. Conhecendo como aquela população está, como é que ela se difere uma da outra, eu vou saber o que eu posso fazer para trazer melhorias para aquela população. Conhecer a população de um país nos ajuda a compreender seus padrões demográficos gerais, natalidade, mortalidade, expectativa de vida e crescimento vegetativo. Então, por exemplo, se eu tenho um local onde a natalidade é muito alta, o que eu preciso melhorar para aquela população, já que a natalidade é muito alta? Se eu tenho um local onde a mortalidade é muito alta, o que eu preciso fazer para melhorar? Se eu tenho um local onde a expectativa de vida é muito alta, o que eu preciso fazer para melhorar aquele local? Então, isso serve para estudo. Inclusive, eu já expliquei em outras aulas esses conceitos, tá? Taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo, que é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, eu já expliquei isso em outras aulas, tá? Essas informações, então, né, são fundamentais para o planejamento e execução de políticas públicas, voltadas para o desenvolvimento social e econômico, principalmente em saúde, educação e cultura, entre outras áreas. Então, eu estou lendo o que eu já falei, né? Ou seja, esse entender a população vai nos ajudar a melhorar as condições sociais daquela população. E uma das formas de fazer esse estudo, pessoal, é utilizando as pirâmides etárias. Essas pirâmides etárias são uma forma de representação da população. Essa forma de representação ela é por idade e por gênero. Eu preciso aprender a fazer a leitura dessa pirâmide, que é o que eu vou ensinar hoje, tá? Pessoal, primeiro eu tenho, essa pirâmide é dividida em 3 partes, tá? Eu tenho a população jovem, que está aqui em rosa, ó. Essa parte aqui eu chamo de base da pirâmide, tá? Então a base da minha pirâmide é a minha população jovem, tá? Essa parte aqui eu chamo em azul o corpo da pirâmide, são os adultos, tá? E essa parte aqui em amarelo são os idosos. Como é que essa pirâmide fica dividida? Geralmente aqui do lado direito são os homens, do lado esquerdo são as mulheres, tá? Pessoal, essa largura da pirâmide, eu tô vendo aí na base a largura, são a quantidade de pessoas, tá? Então, quanto mais larga for essa pirâmide, mais pessoas eu tenho nessa faixa. Então, por exemplo, nessa primeira pirâmide aqui é uma pirâmide da África, né? Observe, a África, continente pobre, eu tenho uma grande quantidade de nascimentos. Olha como a minha base tem uma quantidade grande de nascimentos. Olha a diferença para a pirâmide da Europa. A minha base ela é menor, ou seja, eu tenho uma quantidade pequena de nascimentos, tá? Então, mais uma vez, essa largura da pirâmide corresponde ao quê? A quantidade de pessoas. Já na vertical, pessoal, nessa parte vertical das duas pirâmides aqui, eu tenho a divisão por idade. Quanto mais alta for a pirâmide, maior a idade representada. Observe aqui, por exemplo, na pirâmide da África, que a maior parte das pessoas não ultrapassam 80 anos. Mas olha da Europa. Observe que aqui vai estreitando, né, nessa pirâmide da África. Há um estreitamento quando essas pessoas ficam mais velhas, ou seja, a expectativa de vida é muito baixa. E aqui na Europa não. A expectativa de vida já se torna muito mais alta. Isso aqui é um padrão mundial, tá? Geralmente você vê que essa parte aqui ela é mais grossa nas mulheres do que nos homens, porque eu já falei em aulas passadas, as mulheres vivem mais, tá? E aí, pessoal, essa pirâmide etária é dividida em a base, que são os jovens, tá?
Se eu voltar aqui, ó, base, os jovens, tá? Que vão de 0 a 19 anos. O corpo da pirâmide, que vai de 20 a 59, essa parte em azul. E essa parte aqui em amarela, que eu tenho o topo, né? Ou o ápice. São pessoas, tá? Aqui a gente retornando, que tem mais de 60 anos, ok? Então, essa é a divisão aí da nossa pirâmide. Vamos lá, pessoal. Vamos entender. Primeira pirâmide etária de um país que a gente chama de periférico, ou seja, um país pobre. E depois a gente vai analisar uma pirâmide de um país rico, tá? Para a gente poder entender a diferença dessas duas pirâmides. Galera, se você observar, essa base aqui, ó, ela é bastante larga. Se essa base é larga, eu estou dizendo que num país pobre ou periférico, eu tenho uma taxa de natalidade elevada. Nascem muitas pessoas. Eu tenho um topo estreito, ou seja, a expectativa média de vida ela é baixa. Tá? Então eu tenho até uma boa quantidade de pessoas aqui, né? O mercado de trabalho, eu tenho uma quantidade boa de adultos, o mercado de trabalho está sendo atendido, né? Mas vocês devem perceber que aqui já vai afinando, ou seja, aqui, gente, pode ser, sabe o que? Mortalidade infantil. Pessoas que nem conseguem chegar até a idade adulta. Ou às vezes em países subdesenvolvidos eu tenho uma questão da violência. Então muitos jovens nem conseguem chegar até a idade adulta. Ó. Isso aqui vai afinando, tá? E aí, pessoal, eu pegando o crescimento vegetativo, ele é considerado mediano. Por quê? Eu tenho uma taxa de natalidade elevada e eu tenho uma expectativa de vida baixa. Então a diferença é muito pequena. Então esse crescimento vegetativo, relembrando, a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, ele é mediano. Essa população geralmente é uma população jovem. Geralmente num país pobre ou periférico, eu não tenho uma alta expectativa de vida, eu não tenho muitos idosos, tá? E aí, quais são as consequências de um país com grande crescimento populacional, tá? Depois a gente vai ver essa diferença num país desenvolvido. Galera, se eu tenho muitas pessoas, falta, por exemplo, emprego. Eu coloquei bem aqui, ó, desemprego e emprego precário. Com o trabalho infantil. Às vezes, a criança tem que trabalhar para dar também um sustento na sua casa. Falta de habitações de qualidade. Eu tenho locais não tão bons para morar. Se eu tenho muitas pessoas, essas pessoas elas têm que morar em algum lugar e às vezes eu tenho muitas periferias. Muitas periferias também eu tenho o quê? Problemas com violência. Carências alimentares, quanto mais pessoas, mais gente para alimentar. Dificuldade na prestação de cuidados de saúde. O sistema de saúde não é bom. Um país subdesenvolvido ou um país ainda em desenvolvimento não tem um sistema de saúde bom. E aí eu coloquei a mortalidade elevada, ó, em particular nas crianças, tá? Então, o elevado crescimento populacional, ter muitas pessoas nascendo em um país é um problema, tá? Pirâmide etária de países desenvolvidos. Olha a diferença. Observe que a minha base, que está aqui em verde, olha como ela é menor. Ou seja, eu tenho uma quantidade de nascimentos pequena, tá? Taxa de natalidade é baixa. Isso se explica porque a mulher num país europeu ou num país desenvolvido, ela quer ter menos filhos. Ela está inserida no mercado de trabalho. Ela tem acesso à informação. Ela tem acesso aos métodos contraceptivos. Então essa mulher não quer ter muitos filhos. Essa mulher europeia também, num país desenvolvido, eu estou falando da Europa, mas não é só na Europa que eu tenho países desenvolvidos, mas essa mulher desenvolvida, ela também se preocupa com a estética. Quanto mais filhos eu tenho, mais difícil eu conseguir manter a estética, tá? Eu tenho essa parte aqui, tá, gente, do meio, tá? Observe que eu tenho até uma boa quantidade de adultos, né? Mas quando eu chego bem aqui, eu tenho uma elevada esperança de vida. Então a expectativa de vida é alta num país desenvolvido. É muito comum você encontrar pessoas acima de 80 anos e etc, né? Em países desenvolvidos. Esse crescimento vegetativo, pessoal, ou ele é baixo ou negativo. Ou seja, nascem poucas pessoas, eu tenho uma boa expectativa de vida. Só que por ter esse nascimento muito baixo, acaba que o meu crescimento vegetativo sendo muito baixo. Em alguns países até negativo. Países hoje desenvolvidos estão preocupados com a reposição das pessoas. Como é que eu vou repor as pessoas que não estão nascendo? Então tem países desenvolvidos que estão oferecendo dinheiro para que as pessoas possam ter filhos. São vantagens para que a pessoa possa querer ter filhos. Por exemplo, aqui no Brasil, geralmente você tem 4 meses de licença maternidade, 4, 5 quando você emenda com as férias. Num país desenvolvido, por exemplo, a Itália, são 3 anos que os caras dão para a mulher
poder ter o filho, ficar ali com seu filho 3 anos de licença maternidade, ou seja, ainda recebe um valor para poder ter o filho. Mesmo com todas essas vantagens, eles não querem ter filho, tá? Então, às vezes, esse crescimento é até negativo. Então, hoje tem campanhas, às vezes, de natalidade nesse país. Enquanto nos países periféricos eu não tenho campanha de natalidade, né? Claro, já tem menino demais, tem filho demais. Aqui eu tenho o quê? Oferta para que as pessoas possam ter filho. Galera, essa população aqui, nessa pirâmide, é uma população o quê? Envelhecida. Quais são os problemas de uma população envelhecida, tá? Algumas consequências. Aumento dos gastos com saúde, claro, quanto mais idosos, mais problemas de saúde, ou seja, eu tenho que ter um bom sistema de saúde. Aumento dos gastos com a aposentadoria, então, quem é que vai bancar essa aposentadoria? Eu vou ter que ter muito dinheiro de aposentadoria, porque eu tenho muitos idosos, tá? Diminuição da população ativa, ou seja, eu tenho uma população ativa menor, eu tenho menos mão de obra, né, para poder trabalhar. Então, eu tenho originando maiores descontos nos salários por parte de quem trabalha. Claro, quem trabalha tem que ter um desconto maior para poder pagar os aposentados, tá? E aí, como eu coloquei aqui, tá? Falta de mão de obra. Alguns países da Europa, às vezes, tem que aceitar o imigrante, porque essa mão de obra já falta, né? Você vê um país como o Japão, eu tenho, às vezes se vende no Japão muito mais fraldas geriátricas do que fraldas para criança. Eu tô falando de um país altamente desenvolvido que é o Japão, tá? E aí, galera, pronto. Aquela parte é a parte de pirâmide etária. Importantíssimo estudar a pirâmide para a gente entender quais são os obstáculos que aquele país tem, o que pode melhorar. E aí, pessoal, eu tenho dentro da estrutura econômica, eu tenho a PEA, que é a nossa população economicamente ativa, tá? E eu tenho também a PEI, que é a população economicamente inativa. Vamos entender cada uma delas. A PEA são as pessoas que estão acima de 15 anos, que constituem a força de trabalho. Essas pessoas são as que estão empregadas, as que estão desempregadas e aquelas que estão à procura de emprego pelo menos há menos de um ano. Ou seja, até aquela pessoa que está à procura de emprego, porque ela quer trabalhar, ela faz parte da PEA, tá? Que é a população economicamente ativa. São essas pessoas que movimentam o país, né? Porque são essas pessoas que estão ali procurando emprego. Aqui é uma imagem, né? Isso é bastante comum, né? Infelizmente a gente tem um desemprego muito alto. Com a nossa pandemia aí, essa pandemia já gerou uma série de desempregos, né? Então aqui é a PEA, população economicamente ativa. Pessoas acima de 15 anos, empregadas, desempregadas e que estão à procura de um emprego, tá? A PEI, população economicamente inativa, são as donas de casa, aposentados, portadores de alguma deficiência física, crianças. Essas pessoas são a PEI, eles fazem parte de uma população economicamente inativa, tá? Pessoas que não querem trabalhar, acontece, tá, gente? Essas pessoas que não querem trabalhar também fazem parte da PEI. Você sabe que tem aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, tá? Pessoal, por que é importante, tá, a gente estudar a PEA, né? Porque a gente precisa também entender se um país ele está se desenvolvendo ou não. E como é que eu vou estudar isso, tá? Eu vou entender, pessoal, pegando a PEA e dividir essa PEA por setores da economia. Eu vou entender a população economicamente ativa, aonde ela estiver localizada, eu vou entender como é que esse país está, se ele está se desenvolvendo ou não. E aí eu tenho os 3 setores da economia, que são setores primários, eu tenho pecuária, agricultura e o extrativismo, ou também chamado de agropecuária, né? O extrativismo. Esse é o setor primário. Geralmente, se eu tiver uma PEA, pessoal, se eu tiver uma população economicamente ativa, mais no setor primário, eu estou dizendo que aquele país é agrário, que aquele país ainda não se desenvolveu. Aquele país está trabalhando mais com produtos o quê? Agrários, produtos primários da economia. O setor secundário, pessoal, compreende atividades industriais, transformação, minerador e construção civil, né? Então, se um país tiver mais a PEA num setor secundário, é importante, né? Esse país está se desenvolvendo, esse país está trabalhando aí com a sua indústria e seu serviço. E no setor terciário, eu tenho as atividades de serviço, tá? Banco, comércio, escolas, todo tipo de prestação de serviço é setor terciário. Todo tipo de venda é setor terciário. Geralmente, os países desenvolvidos têm a sua PEA no setor terciário, tá? Então, geralmente os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles têm a sua PEA em setores primários e secundários,
E geralmente os países desenvolvidos têm a sua PEA em setor o quê? Terciário da economia. Por isso é importante estudar a PEA e a PEI, tá? Então, galera, aqui também é uma ajuda, tá? Aqui é importante que você leia o livro, né? Porque o livro tem detalhes a mais. E qualquer dúvida você assiste essa videoaula que vai ser postada no canal do YouTube. Tá aqui o meu canal, tá? Então você pode assistir diversas vezes, parar, pausar, tirar dúvidas, tá? Isso é importante, tá? Então aqui é uma ajuda, tá, pessoal? Então, muito obrigado, saudades, fiquem em casa, se cuidem, tá, gente? Saúde e muito obrigado pela atenção. Bom dia para vocês.